Bom dia, estamos fazendo o trabalho de Química do professor Manolo e da professora Mariana. Aliás, aqui são para ilustrar o que eu tenho a dizer. Vou mostrar que diversos líquidos são muito comuns no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, como a acetona, o detergente, o álcool e a água, o éter e a gasolina. E esses líquidos, eles não são encontrados na natureza, claro, com exceção da água. Estes líquidos, eles são obtidos por meio de reações químicas ou por separação do petróleo. A água, ela tem uma série de propriedades que são fundamentais para a existência da vida. Para a maioria das substâncias, as partículas, como os átomos e as moléculas, elas estão mais compactadas no estado sólido que no estado líquido. Como consequência, a fase sólida é mais densa que a fase líquida. Mas a água é exceção. O gelo, ele flutua na água, pois ele tem densidade menor. E quando ocorre a fusão do gelo, esse arranjo tetraétrico é destruído. E o que seria esse arranjo tetraétrico? É quando cada molécula de água está cercada por 4 outras. E essas moléculas de água preenchem os espaços vazios, o volume diminui e a densidade aumenta. Além disso, o gelo na superfície dificulta o resfriamento da água das camadas mais profundas. Isso permite a manutenção da vida dos organismos aquáticos. A quantidade de calor liberada ou absorvida por uma massa provoca uma variação de temperatura de acordo com a equação que os mostra. A massa da água, ela sofre grande variação de temperatura, então é necessário que receba ou ceda grande quantidade de calor. Oi, tudo bem? Eu sou o Jonathan, vou dar continuidade aqui ao capítulo, o módulo 1, a hidrosfera, né? Dando continuidade aqui à matéria da Laura, no caso, iniciando pelo capítulo 4, solvente de um grande número de substâncias. O que seria isso? O H2O dissolve substâncias. Essas substâncias, vimos que meio que a água estivesse percorrendo, né? Essas substâncias sais, ele consegue absorver nutrientes. E esses nutrientes que são absorvidos pelas saídas na forma de solução aquosa. 5. A abundância dos elementos na hidrosfera. O que seria isso? A água do mar, ela acumula vários tipos de sais dissolvidos. Aí eu fiz um exemplo aqui, como você pegasse 1 kg de água H2O, no caso a água, você dilatasse ele, você recebe 965 gramas de H2O e 35 gramas de sais. A água, ela não é somente água, no caso a água do mar, ela não é somente água, ela tem vários tipos de componentes de sais. E ainda temos gases dissolvidos, porque a água do mar, ela também tem gases, elas não dissolvem só os sais nela, mas esse gases também. Então eu fiz um esqueminha aqui para explicar para vocês. No caso eu peguei 2 gases, o oxigênio e o nitrogênio. E o oxigênio ele é 2 vezes mais solúvel em H2O do que o nitrogênio. Já o nitrogênio ele é 4 vezes mais, tem 4 vezes mais a pressão parcial no ar do que o oxigênio. Então, quando esses 2 gases dissolverem na água, o nitrogênio dissolvido em H2O ele vai ser 2 vezes maior do que o oxigênio. Simples. Esses são os gases dissolvidos. E aqui temos os íons. Os íons, no caso, os íons da água do mar e da água doce, que são os mais abundantes na água do mar. Já os mais abundantes, os íons mais abundantes, dissolvidos na água doce. Aí temos os mais abundantes dos cátions e do ânions. Na água do mar, o cátion mais abundante é o Na+, e na água dos rios, o cátion mais abundante é o Ca2+. Já o ânion é o Cl- e o HCl3. Aí em seguida, ainda no capítulo 5, temos água salobra. O que é água salobra? Ela é uma água que ela é mais dissolvida, no caso ela tem mais sais dissolvidos que a água doce. Ela é parecida com a água do mar, mas não é. E para ela ser água salobra, ela precisa ter entre 0,5 e 30 gramas de sais. Já em seguida, no capítulo 6, temos água dura. O que é água dura? É aquela que possui sais de cátions. No caso, cálcio, magnésio e ferro 2. Elas são insolúveis em água e reagem com o ânion dos sabões. Ela não produz espuma. Sendo assim, ela produz compostos insolúveis. E quanto mais quantidade de cátion tiver na água dura, mais dura ela vai ser, no caso. O ciclo da água, também chamado de ciclo hidrológico, ocorre por meio de mudanças de estados físicos e da movimentação da água pelos seres vivos e pelo meio ambiente. Esse ciclo depende diretamente da energia solar, dos movimentos de rotação da Terra e até mesmo da gravidade. O Sol é o responsável por proporcionar energia para que o ciclo aconteça. Sua luz provoca a evaporação da água presente na superfície terrestre. Em alguns locais, no entanto, a neve e o gelo sublimam, passando do estado sólido para o vapor. A água, agora em estado gasoso, sobe para as camadas mais altas da atmosfera, onde a temperatura é mais baixa. Ao alcançar determinada altitude, essa substância passa do estado de vapor para o líquido, condensação, e forma as nuvens, que são na realidade uma grande quantidade de gotículas de água. Ao iniciar a chuva, processo também chamado de precipitação, a água começa a retornar para a superfície terrestre e é influenciada diretamente pela gravidade.
Nesse momento, ela pode atingir rios, lagos e oceanos, infiltrar-se no solo e nas rochas, ou pode ser impedida de voltar à superfície terrestre pela vegetação. Tratamento de água. A água é algo essencial para o ser humano, e para ser utilizada, ela deve estar potável. Para tornar a água potável, fazemos um tratamento. A fase número 1 é encontrarmos um rio, um lago ou um reservatório. Então, levamos a água para a fase número 2, a peneiração, onde telas metálicas retêm objetos grandes. Então, na fase 3, a pré-cloração, adicionamos cloro. Na fase 4, a floculação, adicionamos sulfato de alumínio, o qual reage com hidróxido de cálcio, formando um precipitado gelatinoso que prende partículas sólidas em suspensão, formando flocos. Então, na fase 5, a decantação, os flocos sedimentam-se em um tanque e a água é levada para a fase 6, a filtração, em que um filtro de areia, pedregulhos, cascalhos e carvão ativado retém as partículas de impurezas. Na fase 7, a pós-cloração, adiciona-se o cloro para matar os micro-organismos. Então, a fase 8, que é algo opcional, pode ser dividida em 3 partes. A fluoretação, para reduzir a incidência de cáries, adicionamos um composto de flúor. A aeração, quando a água é borrifada no ar para eliminar odores. E o ajuste de pH, quando adicionamos cal para diminuir a acidez. E assim, a água está pronta para ser levada até o consumidor. Agora eu irei falar sobre o módulo 3, poluição da água. Esse módulo está dividido em 6 temas. Eu irei apresentar o 1, o 2 e o 3. Primeiro tema. Água não poluída. Ideal para beber, higiene pessoal, irrigação do solo, atividades industriais, entre outros. Segundo tema. Poluição da água por matérias orgânicas biodegradáveis. São excrementos humanos e matérias orgânicas que são originadas de decomposição de animais e vegetais. Servem de alimento para peixes, fungos e bactérias. Possuem a seguinte equação. Quanto maior o valor da demanda bioquímica de oxigênio, mais poluída a água ficará. Agora, o terceiro tema. Poluição da água por compostos orgânicos não biodegradáveis. Como, por exemplo, defensivos agrícolas, que são venenos utilizados no combate de ervas daninhas, fungos e insetos. O uso do DDT, que é um tipo de inseticida, foi proibido. Milhões de pessoas foram salvas da ameaça de malária por esse inseticida, porém, ele se acumula na cadeia alimentar, ameaçando a extinção de várias espécies animais. Outro exemplo são os detergentes. Os não biodegradáveis não são tóxicos, mas destroem as bactérias que provocam a decomposição de matéria orgânica, que é fundamental em qualquer ambiente. Os detergentes contêm fosfatos, que provocam a eutrofização, que é um aumento dos nutrientes em meio aquático, intensificando o crescimento de algas. Essa eutrofização em excesso pode acarretar um desequilíbrio ecológico. Por último, o petróleo. O derramamento de petróleo no mar forma uma película, não permitindo a troca de oxigênio e gás carbônico entre a água e a atmosfera. Isso provoca a asfixia dos animais e impede a fotossíntese pelos vegetais do plâncton. 4. Poluição da água por materiais ácidos e básicos. O pH da água doce mais propício à vida está na faixa de 6,5 a 8,5. A maioria dos peixes de água doce pode tolerar uma acidez na faixa de 5 a 9. O lançamento de resíduos industriais nos rios altera o pH da água, o que causa muitas vezes mortandade de peixes. As principais causas do aumento de acidez das águas são as chuvas ácidas e os processos de mineração de materiais que contêm enxofre. Tópico 5. Poluição da água por aumento da temperatura. A quantidade de gás dissolvido em água diminui com o aumento da temperatura. O lançamento da água aquecida nos rios por uma indústria diminui a quantidade de gás oxigênio, O2, dissolvido, o que pode provocar mortandade de peixes. Tópico 6. Poluição da água por íons de metais pesados. Outros íons de metais Pb2+, Hg2+, e Cd2+, são chamados de íons de metais pesados, pois têm maior massa que os íons essenciais. Os íons de metais pesados ligam-se às proteínas do nosso corpo, fazendo que elas não funcionem normalmente. Os efeitos se traduzem em danos ao sistema nervoso, aos rins, ao fígado, retardamento mental e até morte.